Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e vamos falar sobre o uso da massa. Pois bem, nós estamos fazendo todo esse processo de restauração, diversas fases desse processo. Nós estamos na quinta fase, que é aquilo que a gente chama de revisão das peças. Nós temos como base do nosso processo de restauração esse criado mudo que foi gentilmente cedido lá pelo antiquário Mundaréu. No entanto, as peças do criado mudo já foram revisadas, mas a gente quer mostrar algumas ações que são necessárias nessas peças. Nós já mostramos o enxerto num outro programa e hoje nós vamos falar sobre o uso da massa. Depois nós vamos falar sobre laminação, cor, enfim, outras ações feitas nas peças. Ou seja, o princípio básico é aquele de a gente desmontar todo o móvel, desmontar aquilo que é possível desmontar do móvel. Então nós temos um móvel com diversas peças que estão aqui sobre a nossa bancada. Muitas pessoas têm nos perguntado, e a massa? Por exemplo, vamos supor que nós fôssemos recuperar esta peça. Nós teríamos que preencher tudo isso aqui com massa. Se nós fôssemos, por exemplo, consertar este problema que nos é apresentado neste pé. Ou, por exemplo, se nós fôssemos resolver um problema aqui da porta da nossa cristaleira, problema bastante complexo, que está bem na fachada. Nós vamos usar então uma coisa chamada massa. As pessoas dizem assim, eu uso aquela massa para madeira. Massa que a gente compra na latinha, ou compra naquelas bisnaguinhas, vem inclusive algumas daquelas massas com cor, embuia, nódulo, enfim. Nós não usamos, né? Aqui no nosso processo de restauração a gente não usa essas massas industriais. Existe uma massa que eu até trouxe como curiosidade, que é a chamada massa plástica, que é uma massa utilizada em automóvel. É possível a gente usar essa massa em restauração. Ela é uma massa que necessita a utilização de um catalisador, tem que pegar um pedaço, pingar e tal, usá-la, ela endurece muito rapidamente, 2, 3 minutos, ela já está suficiente para ser inclusive lixada. Para tipos de acabamentos, por exemplo, grandes, que vai ser pintado, que não é o nosso caso aqui, mas que tu vai pintar o automóvel, usa essa massa. A massa plástica de automóvel é a mais rápida, a mais eficiente e a mais fácil de ser utilizada. Tá? Aquela massa para madeira, ela tem alguns senões, ela aparece, ou seja, só vai usar também quando tu for fazer ou muito escuro ou tu for pintar. Existe uma outra massa que a gente volta e meia a gente topa com ela, que é a chamada pó de lixa com cola branca. Qual é o problema dessa cola? Para essa extensão aqui, pelo menos a gente fosse fazer, até a gente poderia usar. O problema daquela massa é que ela usa a cola PVA. A cola PVA tem água. Então quando a gente passa numa extensão muito grande, aquela massa, aquela cola branca, que tem ali, a PVA, ela vai perder, quando ela seca, ela perde a água, então ela baixa. Quem já usou sabe, passa de um dia, no outro dia a gente vai ver, ela está mais funda do que aquela área que a gente passou. Esse é o primeiro problema. E o segundo problema é que se nós for fazer um acabamento com algum tonalizador, ele vai ficar todo esbranquiçado. Então aquele tipo de cola serve para extensões grandes. Mesmo assim, ela é uma cola que depois de seca ela fica bastante difícil de ser lixada. Aqui, por exemplo, nesta peça, a gente fez uma coisa muito curiosa, que não é exatamente uma massa, mas é a utilização de uma cola como massa. Eu vou tentar explicar isso direitinho.
A cola usada foi essa cola aqui, a cola à base de cianocrilato, aquela cola inventada lá pela NASA, enfim. O que foi feito aqui especificamente nessa peça? Tinha um buraco grande, a gente pingou o cianocrilato aqui e lixou. O pó proveniente dessa nossa lixação aqui foi para cima daquela cola que estava ali e formou uma massa. A gente pingou de novo, fez uma outra lixação, pingou de novo. Considerando sempre que essa mancha aqui, ela vai ficar sempre escura. Como essa cadeira está destinada a ser de fato escurecida, então isso não nos causa nenhum problema. O problema surge quando nós tivermos, por exemplo, esse tipo de móvel. Nós queremos que isso aqui não fique tão saliente, não apareça tanto. Consequentemente, nós temos que usar um outro tipo de massa, que é a que eu vou falar agora aqui. Eu chamo de massa pó. A massa pó é, na verdade, o pó de lixa. Aqui o pozinho. E o material que nós vamos usar no acabamento final. Que isso? Isso é o seguinte: se nós formos usar no acabamento final selador, nós vamos usar o pó de lixa com selador. Se nós estivermos trabalhando, por exemplo, com goma laca, nós vamos usar a goma laca. Se nós estivermos trabalhando com verniz, por exemplo, de assoalho, verniz piuso, nós queremos fazer algum trabalho numa escada, nós vamos usar então o mesmo acabamento, ou seja, o mesmo produto que vai ser utilizado no acabamento vai ser utilizado aqui na massa pó. Nós vamos fazer uma experiência aqui. Nós vamos fazer um trabalho, uma massa para esse pó, esse pé, certo? Uma massa pó. Então nós temos aqui o nosso selador. Esse nosso selador, ele está puro, ou seja, ele não tem thinner, não tem nenhum tipo de diluente. E aqui nós podemos fazer a viscosidade que a gente quiser. Se nós quisermos fazer mais duro a massa, nós vamos fazer mais dura. Se quiser fazer mais maciazinha, a gente bota mais selador. E o que acontece aqui? É mais ou menos como se a gente estivesse pintando um móvel. Ele vai secar como se fosse uma pintura. Então nós vamos pegar aqui a nossa peça, vamos utilizar a nossa massa. Vamos fazer um truque aqui, que é o seguinte: eu faço muito isso, tá? Tem gente que não gosta, mas eu faço isso aqui, ó. Depois que ele está praticamente pronto, eu molho aqui o dedo com o selador e faço um acabamento com o próprio dedo. Podemos também pingar o selador aqui e fazer um trabalho com esse tipo de espátula ou até mesmo com essas espátulas plásticas, para nós deixar a nossa área aqui o mais lisa possível. Essa é a nossa massa pó. Aí tem alguns questionamentos, que é um pulo do gato, muito importante. Vejam bem o seguinte: nós então estamos fazendo a restauração desse pezinho cabriolé, estamos fazendo aqui na frente dessa cristaleira, nessa porta, e nós fizemos a nossa massa e colocamos aqui. Daqui 2 horas, 3 horas, enfim, ou amanhã, a nossa massa vai estar seca e nós vamos lixar para fazer o acabamento no restante da peça.
Só que a gente tem que lembrar o seguinte: quando nós formos passar o selador nessa peça, aqui, exatamente aqui, onde eu passei a minha massa, tem um ademão do selador. Quando eu passar o selador aqui em toda a peça, esta parte aqui da minha peça vai ter uma demão e aqui vai ter duas demãos. Quando eu passar a segunda demão, aqui vai ter duas demãos e aqui vai ter três demãos. Tá, mas e aí? Aí que nós nunca vamos conseguir igualar essa área aqui. Ou seja, sempre a parte que tem uma demão a mais, ou seja, a parte da massa, vai ser mais escura. Então qual é o truque? O truque é o seguinte: ao invés da gente passar a massa antes do acabamento, nós vamos fazer uma coisa. Nós vamos passar o selador em toda a peça. Esse é o pulo do gato, gente. Vamos passar o selador em toda a peça primeiro, uma demão bem passada, e aí sim nós vamos entrar com a nossa massa. Aí nós vamos colocar a massa ali no lugar e vamos fazer uma lixação com uma lixinha 360 em toda a peça. E vamos dar a segunda demão. Ou seja, nós vamos ter uma demão aqui e uma demão aqui. E aí sucessivamente, à medida que nós formos passando, nós vamos fazendo com que as demãos, tanto na parte da massa quanto na parte do restante da peça, fiquem iguais. Essa é a nossa oportunidade, a nossa chance, a nossa técnica para fazer com que a nossa marca na massa não fique tão saliente quanto a gente gostaria que ela não ficasse. Ou seja, a gente quer que fique o menos perceptível possível. Então, é importante que a gente consiga disfarçar o máximo possível para que essa marca não apareça. Isso não é uma regra, tá, gente? Porque existe aquilo que a gente falou no outro programa, que é o chamado kintsugi, que é uma técnica japonesa, que é a arquitetura com ouro, onde as pessoas salientam exatamente aquela marca, aquela cicatriz e tal que tem no móvel. Mas é que às vezes realmente fica feio. O importante é da massa pó, do uso da massa pó, que é o seguinte: primeiro, usar sempre misturado com o pó do acabamento final. Se for selador, vai ser selador, se for goma laca, vai ser goma laca, se for PU, vai ser PU, enfim, o acabamento final, certo? E outra coisa, é muito importante, quando a gente estiver trabalhando com lixa, a gente tem uns potinhos para a gente guardar os pozinhos. Às vezes a gente está lixando, por exemplo, um embuia, é um pó escuro, a gente guarda num potinho e bota ali uma etiqueta dizendo embuia. E bota lá na prateleira e guarda. Se a gente estiver lixando um mogno, que é um pó um pouquinho mais vermelho, né, também a gente guarde o pozinho. Isso é importante que seja da mesma madeira, ou pelo menos aproximado. Caso a gente não consiga um aproximado, a gente pode fazer uma coisa. A gente pode tingir a nossa massa. Da mesma maneira que, se a gente estiver fazendo um tingimento no móvel, ou seja, a gente vai envelhecer o móvel, se a gente vai passar um tingidor, mogno, enfim, alguma coisa do gênero, a gente pode tingir a nossa massa. Vamos ver? Aqui eu tenho um tingidor mogno, que eu vou pingar um pouquinho aqui. E vou misturar. É possível já ver que a nossa massa, ela já não é mais aquela massa natural, e sim uma massa tingida. Ou seja, a gente vai usar esse tingidor no acabamento final, a gente também está tingindo a nossa massa. E para finalizar, gente, um outro produto muito utilizado como massa, a cera de abelha. Para pequenos furos, pequenos consertos, não tem nada melhor do que a massa, do que a cera de abelha, como massa. Então a gente faz o seguinte: a gente compra aí um pedaço de cera e tal, a gente tira um pedacinho daqui e a gente usa lá, aperta e faz com que ele entre no furinho.
Aqui na cera tem o mesmo cuidado, ou seja, nós só vamos aplicar a nossa cera, por exemplo, aqui nós temos um furinho, então nós vamos aplicar a nossa cera aqui. Pronto, nós tapamos o furinho. Só que a gente tem que considerar de que aqui nós temos uma cera. Consequentemente, quando a gente for passar o acabamento, a gente tem que ter aquele mesmo cuidado. Primeiro passa o acabamento, depois coloca a cera. Da mesma forma que a gente pode tingir a cera. E aí tem alguns recursos, como por exemplo, a gente pode dar uma diluída um pouquinho nela, num micro-ondas, num banho-maria e tal, e colocarmos então o tingidor para fazer a cor também na cera, para não ficar destoando do restante do móvel. Bom, gente, vocês viram que esse assunto de massa é um assunto bastante controverso, mas o fundamental para a gente entender é o seguinte: massa industrial, essa que a gente compra latinha, bisnaga, no nosso caso aqui, nessa chamada restauração antiquarista, não é uma coisa muito legal, ela vai ficar marcada. A massa pó é a mais indicada. Muito cuidado com aquela massa com a cola branca, porque ela vai baixar e ela vai manchar. Então a gente pode usar o pó com o selador, com alguma laca, enfim, com o produto final de acabamento, ou ainda em pequenos furos, pequenos defeitos, nós podemos usar a cera de abelha como massa. Então, entendido? Então, deixe lá o seu like, faça a sua inscrição aqui no nosso canal e, acima de tudo, preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.